Olá, boa noite. Você sabia que a automedicação é praticada por 79% dos brasileiros com mais de 16 anos? É o que aponta uma pesquisa feita em setembro de 2018 pelo Instituto de Pós-Graduação para Profissionais do Mercado Farmacêutico. Afinal, quais são os riscos da automedicação e como fazer um uso consciente? Saiba mais agora no Jornal da UFO. O Hospital de Clínicas da UFO promove a Semana da Hanseníase. As atividades começam hoje e terminam na sexta, dia 25 de janeiro. Na programação tem ações educativas, atendimento gratuito e cursos de capacitação profissional. Para mais informações, é só acessar o site comunica.ufo.br. Você fez o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2018? Inicia amanhã as inscrições para a primeira edição de 2019 do Sistema de Seleção Unificada SISU. O prazo termina na sexta-feira, dia 22. Os candidatos podem se inscrever pelo site que aparece na tela. Pesquisadores da UFO e de outras universidades nacionais e dos Estados Unidos identificaram em Uberlândia uma nova espécie de vespa. A descoberta foi publicada em uma renomada revista científica da Nova Zelândia. A pesquisa é financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Conheça a Cotésia itororensis, a mais nova espécie de vespa com 2 milímetros de comprimento que cientistas descobriram no Cerrado, em Uberlândia. Os pesquisadores encontraram a vespa ainda em fase de larva, dentro de uma lagarta de borboleta, que se alimenta dessa planta aqui, conhecida como dormideira gigante ou malícia, típica do Cerrado e da Caatinga. O caminho para a descoberta começou na iniciação científica que Bruno fez na Universidade Federal de Uberlândia, com orientação do professor Kleber Delclaro, do Instituto de Biologia da Universidade. Nessa planta a gente encontrou uma lagarta, foi então que a gente começou a levá-las para o laboratório, onde a gente criava essa lagarta para entender a vida dela. Numa dessas criações a gente encontrou que saía de dentro do corpo dela uma vespa. Então essa espécie nova de vespa, que é a Cotésia itororensis, a qual nós demos esse nome específico itororensis para homenagear o clube, que é onde a gente faz os estudos. A larva da borboleta, Ospila palidaria, passa quase despercebida se olharmos depressa. Ela imita as folhas da planta com o nome científico de Mimosa setosa. A lagarta fica assim para pegar nutrientes, se alimentar durante a metamorfose e depois, finalmente, virar borboleta. Mas quando a larva da mosca chega, se aproveita da situação. Fica em torno de 30 dias dentro da lagarta, com comida e abrigo. Depois, constrói casulo e, após 3 dias, uma nova vespa adulta está pronta para voar. E o ciclo começa novamente. É um caso de parasita mesmo, mas nesse caso parasitoide porque leva à morte. Bruno segue pesquisando a nova espécie no doutorado que faz na USP, Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, com orientação do professor do Instituto de Biologia da UFO. Eles contam com parceria de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade de Illinois, dos Estados Unidos. No início, a gente suspeitou que se tratava de uma espécie nova. Então, essa parceria com a Universidade de Illinois, por exemplo, nos Estados Unidos, ela foi fundamental, porque lá tem um especialista nesse grupo de vespas e ele confirmou para a gente que se tratava de uma espécie nova. E aí, depois disso, em parceria, nós a descrevemos. Em janeiro deste ano, a descoberta foi publicada na Zootaxa, uma revista científica da Nova Zelândia que publica trabalhos com descobertas de novas espécies reconhecida internacionalmente. Por enquanto, a nova vespa foi encontrada somente em Uberlândia, no Cerrado. Mas já que a dormideira gigante também existe na Caatinga, os cientistas acreditam que a vespa pode estar em outro bioma também. Segundo o pesquisador, no futuro, a vespa poderá estar ainda nas lavouras, como aliada da produção. A princípio, essa descoberta ela traz ideias para nós sobre a biologia teórica, a relação hospedeiro-parasitoide. Mas é possível que essa lagarta, se forem feitos mais testes, ela possa ser utilizada como controle biológico de pragas em lavouras. E isso ocorre com uma outra espécie do mesmo gênero dela, que se chama Cotésia flavips. Ela é solta nas lavouras de cana-de-açúcar
E essa larva mata, a lagartinha da vespa mata a lagarta da borboleta que come a cana. No presente, a identificação da nova espécie de vespa já é um recado à espécie humana. Afinal, em Uberlândia, onde a Itororhensis foi descoberta, 90% das queimadas nas matas notificadas ao Corpo de Bombeiros são provocadas pelo ser humano. A relevância disso é o quê? A gente tem que mostrar para a população que o cerrado ele é muito importante, embora ele venha sendo muito degradado ultimamente. Então, mostrar para a população que a gente tem coisas novas para serem encontradas aqui e que um dia elas podem se tornar algum produto aplicável para nós. E só para reforçar, a inscrição para o SISU encerra na sexta, dia 25. Vamos então ao tema do JU de hoje, que é para falar sobre o risco da automedicação. Nem sempre procuramos um médico quando algo como dor de cabeça nos incomoda. O analgésico pode ser comprado sem receita e muita gente até mantém sempre uma cartelinha em casa. Mas medicamento é coisa séria e às vezes pode causar mais problemas ao invés de ajudar. Para comprar alguns medicamentos, como anti-inflamatórios, analgésicos e antigripais, não precisa ter receita médica. E quem nunca tomou um comprimido para aliviar a dor de cabeça? É comum, mas tem que ter cuidado. Quando existem sinais ou sintomas esporádicos de intensidade moderada ou leve, é possível que a pessoa se automedique sem que isso seja problemático. A pessoa tomar uma medicação quando ela tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, por exemplo, é aceitável, desde que não tenha sintomas mais graves ou repetitivos em relação a isso. Uma pessoa que tem dor de cabeça todos os dias, isso não é normal. Uma pessoa que tem uma dor de cabeça esporadicamente, isso é normal. Se a intensidade da dor de cabeça é tão grande que faz com que ela não consiga fazer mais nada, isso também não é normal, isso precisa de ajuda médica. Então, depende às vezes da intensidade dos sintomas e da frequência desses sintomas. Regiane é farmacêutica, já atendeu muitos clientes que vieram com a intenção de comprar medicamentos que precisam de receita sem ter o pedido do médico em mãos. Todos os dias chega pessoas tentando comprar esses medicamentos. Assim, muitas vezes porque o acesso ao médico está difícil, a pessoa vai no atendimento pelo SUS, não consegue atendimento, fica lá o dia inteiro e não consegue, ou se não marca uma consulta para 3, 4 meses. Então a pessoa vê ali no farmacêutico mais próximo e tenta comprar esses medicamentos de forma indiscriminada. Em média, 90% dos brasileiros que têm entre 25 e 34 anos de idade admitem já tomaram medicamentos sem prescrição médica. Uma outra pesquisa aponta que também 90% dessas pessoas sabem que isso é perigoso. Em 2010, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de antibióticos sem receita médica. O uso descontrolado estava deixando as bactérias mais resistentes. Qual que é o problema disso? A pessoa tem uma ideia de que determinada doença ela é por bactéria e que deve tomar antibiótico para isso. Vamos supor, dor de garganta. A pessoa acha que tem uma dor de garganta e ela precisa tratar com antibiótico. Mas uma minoria das amigdalites são bacterianas. E aí cabe ao médico diagnosticar isso justamente porque o uso de antibióticos faz com que a flora do seu corpo se torne resistente àquele tipo de medicação. E aí quando você realmente tem uma amigdalite bacteriana ou outro tipo de infecção, aqueles antibióticos que geralmente funcionariam para você deixam de funcionar. E isso acontece também uma transmissão de pessoa a pessoa. Então essa resistência ela é passada para outras pessoas e com isso, com o passar do tempo, a população vai se tornando resistente aos antibióticos. E isso começa a surgir os casos de bactérias superresistentes e as dificuldades que nós temos de tratamento. Mesmo que a receita não seja exigida para alguns outros medicamentos, não vale exagerar. Anti-inflamatórios, por exemplo, precisam ser usados com moderação. Existe uma banalização do uso de medicações, principalmente do autodiagnóstico. Isso é perigoso por uma série de motivos, porque você pode mascarar sintomas que sejam perigosos, que possam ter a ver com outras doenças, você pode atrasar o diagnóstico e o diagnóstico realizado no começo de qualquer tipo de alteração é o mais efetivo para o controle daquele problema e você pode acabar fazendo com que um diagnóstico errado, um autodiagnóstico que não seja adequado, possa provocar mais prejuízo com o uso das medicações inadequadas. Para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos o Dr. Dantiele Guimarães, que é médico psiquiatra. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, obrigado.
E também a Roberta Campos Lino, que é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO, também conhecido como ICBIM. Professora, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. Nós vamos então começar falando desse dado apresentado na reportagem. Doutor, em média, 90% da população jovem assume que faz uso da automedicação. Isso é um dado alarmante? Com certeza, né? Exatamente por isso que o Dr. Rodrigo estava falando. Essa questão dos riscos que isso implica, né? Tanto para a pessoa quanto para a comunidade em geral, como ele colocou no caso do uso de antibióticos, né? Nós temos provocado aí o surgimento de novas bactérias que são resistentes aos antibióticos que nós temos disponíveis. Então a gente não sabe no futuro, né, como vai ser, em virtude exatamente disso, né? Desse uso indiscriminado, nesse caso dos antibióticos. Certo, e partindo desse ponto, professora, vocês estudam essa questão, são várias pesquisas feitas, né, para que um remédio seja criado, manipulado e vendido. A população tem sim que saber que remédio é coisa séria. Exatamente. Durante o desenvolvimento de uma pesquisa, você passa também pela etapa que você analisa o quanto que esse medicamento é tóxico para o organismo, né? Todo medicamento, ele pode ser tóxico ao organismo. Isso vai depender da dose que é utilizado e essa dose pode ser também depender da frequência com que se utiliza, né? Igual o médico Rodrigo, né? Ele falou na entrevista dele que tem o fato da pessoa ter uma dor de cabeça, tomar um medicamento, mas os analgésicos eles podem causar efeitos indesejáveis, como por exemplo dores estomacais, né? Que isso pode virar uma gastrite e às vezes até uma úlcera, né? Então a pessoa tem que ter o cuidado para utilizar esses medicamentos, né? O uso exagerado de analgésicos e de anti-inflamatórios vai às vezes sanar naquele momento a dor que a pessoa está sentindo, uma dor de cabeça, mas o uso indiscriminado pode gerar aí outros problemas de saúde para essa pessoa. É interessante você tocar nesse ponto, professora, porque não apenas o uso, mas misturar remédios também é perigoso, né, doutor? Com certeza, né? Uma das coisas que a gente percebe também interação medicamentosa, né? Um medicamento pode interferir no outro. Talvez a pessoa faz o uso contínuo do medicamento, por exemplo, para pressão alta. E às vezes está com uma dor, toma um outro medicamento que às vezes vai interferir no que ele faz uso contínuo, diminuindo a ação ou aumentando e provocando sintomas indesejáveis, né? É o que a gente chama de interação medicamentosa, que é outro cuidado que a gente tem que ter. Certo, então vale a atenção nesse caso, Com né? certeza. E professora, no caso, para quem está nos assistindo, como que a pessoa pode identificar, por exemplo, as diferenças de medicamentos também, né? Porque tem tarja preta, tarja vermelha. Explica pra gente como é que a Anvisa determina esse tipo de rotulação. Então, a Anvisa, antes, né, até mesmo de ter a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, a gente tinha uma superintendência e essa superintendência, ela criou uma portaria, que é a portaria 344 de 98, que ela determina que medicamentos, né, que são psicotrópicos ou que causam algum tipo de, que pode causar algum tipo de problemas, né, para o organismo, sejam tóxicos, eles acabam sendo regulamentados por essa portaria. Então, os medicamentos de tarja preta que você está falando, que são os psicotrópicos, eles só podem ser prescritos mediante uma notificação, né? O médico passa uma receita, mas ele passa uma notificação. E, no caso, o paciente só compra esse medicamento com essa notificação. Existem os medicamentos de tarja vermelha, né? Que são aqueles que precisam também ter retenção dessa notificação, aí eles já não seriam mais a notificação, mas a própria receita, ela vai ser retida na drogaria, e existem aqueles de tarja vermelha também que não tem a necessidade de reter, né, mas tem a necessidade de apresentar, né, para que eles possam ser comprados por esses usuários. No caso, o grande problema, ao meu ver, seriam esses que não há necessidade de reter, porque muitas das vezes o paciente chega na drogaria sem a receita e consegue comprar esses medicamentos porque não há retenção, né? E aí é uma série de medicamentos que estão dentro desses que apenas você apresenta a receita, antihipertensivos, hipoglicemiantes, medicamentos como alguns analgésicos também, né?
E dentro dos anti-inflamatórios, é importante a gente ressaltar que existem anti-inflamatórios que são somente comprados com retenção de receita, justamente porque durante um estágio do desenvolvimento deles, né, observou-se que eles podem causar óbito em pacientes. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que medicamentos que causam muito problema geralmente são os psicotrópicos, né? Mas, na verdade, existem medicamentos que não necessariamente atuam no sistema nervoso central, mas que podem também causar algum tipo de dano ao paciente. Então é muito sério, temos que estar atentos, né? Isso. E doutor, agora, né, verão, muita gente entrando naquele famoso projeto verão, que é estar com o corpo, né, bem definido, só que às vezes faz um treino além da conta, fica com dores musculares e acaba entrando nos anti-inflamatórios. Esse uso indiscriminado também de anti-inflamatórios podem trazer efeitos colaterais, por exemplo, problemas para os rins e outros problemas? Com certeza, né? Já foi até dito nessa questão dos anti-inflamatórios, duas principais consequências deles, né? Que são problemas gástricos, pode levar a uma gastrite, até uma úlcera, com complicações mais graves, e afetar os rins, levando, quem sabe, até uma insuficiência renal. São as duas principais complicações que se deve ter cuidado. E no caso, nós estamos falando de alguns riscos, mas se o medicamento for usado da forma correta, ele pode sim ajudar em muito. Por exemplo, pacientes, né, doutor, que tem problemas graves, até mesmo transtornos mentais. Uhum. É interessante, né? Ela citou a questão dos psicotrópicos, né? Dos tarja preta, que as pessoas falam muito e que... Esses medicamentos são medicamentos que, quando bem prescritos, eles são extremamente úteis e são muito bons, ajudam muito. Mas eles têm outra face que é extremamente grave, né? Por quê? São medicamentos que têm um potencial muito grande de causar dependência e que têm efeitos colaterais muito graves, como, por exemplo, o uso em idoso. Eles podem causar uma lentificação, aumenta o risco de queda, aumenta os prejuízos cognitivos, né? A memória vai ficar pior. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa falar, não, estou dormindo bem, né? Minha vizinha começou a tomar um remedinho, eu tomei lá 5 gotinhas e dormi tão bem, agora eu vou começar a tomar 5 gotinhas também. Aí toma 5 gotinhas, dorme muito bem. Só que o que acontece? Esses medicamentos, o nosso organismo, eles se adaptam a eles. E com o tempo, essas 5 gotinhas não vão mais fazer ela dormir. E a tendência dela vai fazer o quê? Vai aumentar as gotinhas, vai aumentando. Daqui a pouco está tomando 30 gotas e não está dormindo. Por quê? O organismo se adaptou, não foi feito o diagnóstico correto do motivo daquela insônia e a pessoa está com 2 problemas. Agora, a insônia ou o que estava causando a insônia, mais a dependência do medicamento. Então, tem que ter muito cuidado. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Será que a semana ela vai começar quente? Veja na previsão do tempo. O dia continua quente em Uberlândia, com máxima de 30 graus e mínima de 20, mas as pancadas de chuva podem amenizar o calor. Patos de Minas com possibilidade de chuva logo pela manhã. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Em Monte Carmelo, a temperatura máxima é de 31 graus e a mínima 20. O clima continua quente, mas pode chover. Ituiutaba com terça-feira parcialmente nublada, mas a massa de ar quente continua deixando as temperaturas elevadas, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Previsão de chuva e dia quente em Paracatu. A máxima é de 31 graus e a mínima 20. Você sabe qual é o jeito certo de descartar um remédio que está com prazo de validade vencido? Saiba depois do intervalo. Enquanto isso, se você tem dúvidas sobre o tema, é só enviar para a gente. Pode ser pelo Facebook ou Instagram, tem também o WhatsApp 996397880. Nós voltamos já. Estamos de volta.
Como será que as pessoas fazem o descarte de remédios quando perde a validade? Nós fomos às ruas descobrir. Você costuma levar remédio na bolsa? Quando tem uma dor de cabeça, costuma levar remédio dentro da bolsa? Costumo sim. E por que você tem esse hábito? É porque sentiu uma dor, vai e toma um remédio. Não precisa nem de ir no médico, né? Em casa, você costuma ter um estoque de remédio? Tem. O que você tem em casa? Aí eu tenho vários. Tem anador, tem dipirona, tem anti-inflamatório. Tem vários remédios. Não tem não. Tem costume de fazer isso não. Qual que é a sua... Geralmente, o que você faz quando sente alguma dor, está sentindo algum sintoma, o que você costuma fazer? A gente tem uma prevenção, ou procura o médico, às vezes procura o médico, ou às vezes toma um remédio para dor, mas procura o médico em seguida. Sempre tem isso comigo. Tem sim, dipirona. E por que você tem esse hábito? Já é costume mesmo, né? A gente tem um remédio na bolsa e tem que tomar. A gente sempre tem um remedinho na bolsa, né? Mas eu acho que o costume vem mesmo de família. Acho que é a mãe da gente, né? A gente acaba aprendendo com os valores da casa mesmo. E nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, que explicou o seguinte sobre essa questão do descarte, professora, de remédios, que aqueles medicamentos que as pessoas recebem nas unidades de saúde podem devolver lá mesmo na unidade de saúde. Mas existe uma resolução nacional que fala com relação às farmácias? Em relação ao descarte pela farmácia, que você está me perguntando? Sim. Quando o medicamento ele vence dentro da drogaria ou da farmácia ou de qualquer outro estabelecimento que trabalhe com medicamentos, ele segue sim uma resolução, que é agora ela até foi modificada, né? É a 222 de 2018, ela é recente, mas antes dela existia a 304 de 2004, se eu não me engano, 2010, mas já existia uma resolução, né, que determinava isso. Agora, quando o medicamento vence dentro da residência, não existe uma legislação, né, específica que obrigue aquela pessoa, aquele consumidor a fazer o descarte correto, né? A gente tem a Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, dentro dela contempla que o Estado ele pode ter ações que faça com que quem produziu o medicamento, ele recolha esse medicamento vencido. Mas isso é muito pontual, porque existem alguns municípios no Brasil que já criaram esse tipo de lei, uma lei municipal. Existem alguns estados que estão trabalhando com isso, inclusive o ano passado isso foi muito foco de discussões, né? O que fazer com esse medicamento que vence dentro de casa, porque a gente sabe que a pessoa que consome, né, o consumidor, ele não faz o descarte correto. Mas não existe uma lei federal ou que estaria todos os estados, municípios, né, que estariam abaixo dela, obrigando a ter esse recolhimento desse medicamento vencido. O que seria o ideal? Existem possibilidades para você fazer um descarte que não vai degradar o meio ambiente, por exemplo? Olha, o ideal é que resíduos químicos, né, que é a classe em que os medicamentos estão, eles sejam incinerados, né? Então, para serem incinerados, eles têm que ser incinerados por órgãos que estão capacitados para isso. Então, o indivíduo que vai num estabelecimento, seja ele do SUS, para adquirir um medicamento ou numa drogaria privada, ele não pode, quando o medicamento vencer, ele incinerar, entendeu? Então, o ideal era que o município ou o estado se responsabilizasse por criar campanhas, né, que ele pudesse recolher esses medicamentos vencidos, ou então fazer uma parceria com o privado, né, e o privado recolher, passar para essas instituições que são licenciadas ambientalmente, né, tem uma licença ambiental para fazer o descarte correto, que seria a incineração. Falando então desse assunto, a nossa equipe foi a sua saber se as pessoas elas sabem fazer o descarte correto e como que é esse uso de medicamento no dia a dia. Olha só. O que você faz com o remédio quando perde a validade? Normalmente eu jogo fora. E assim, no lixo mesmo, enrola na sacolinha, qual que é o processo? Então, eu jogo fora no lixo ou procuro enrolar numa sacolinha, né? Por exemplo, se o remédio for de embalagem de vidro, eu enrolo numa sacolinha ou no papel e jogo fora. E se for de comprimido, eu jogo normal, com a caixinha, enfim.
Esse é o processo, porque até porque a gente, se tem algum modo correto de descarte, eu não sei, para falar a verdade. Eu pego a caixinha junto com o remédio e jogo dentro do lixo normal. Lixo que o lixeiro passa e pega mesmo. E você acha que esse processo, esse procedimento é o correto? Você sabe como deve fazer? Não, eu acho que deveria ter, né, uma informação. Ter um local, por exemplo, igual pilha. Pilha eu sei aonde eu posso deixar ela, entendeu? Em vez de eu jogar fora. O remédio não. Então falta essa informação. Exatamente. Jogo no lixo. Lixo qualquer? É, lixo. Boto no lixo da cozinha e jogo no lixo para queimar. E doutor Dantielli, então foi explicado pela professora, né, as possibilidades, esse descarte correto. Agora vamos para um assunto também, né, professor, doutor, quando a gente fala dessa questão do uso de remédios no Brasil, os psicoestimulantes, os estudantes, os concurseiros, universitários, têm feito bastante uso? Então, a gente tem visto que o uso de psicoestimulantes, né, eu vou usar até o nome aí que as pessoas usam mais, assim, a Ritalina, né, que é o metilfenidato, que é um derivado anfetamínico, né, que é muito bem indicado para um determinado grupo de pacientes que tem diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o que se viu? Que as pessoas hoje em dia que não têm esse diagnóstico têm usado para quê? Para estudar, para ficar mais tempo acordado, para visando melhorar a atenção, para conseguir passar longas jornadas, às vezes noites inteiras de estudo, né? Só que é muito importante lembrar que são medicamentos que têm efeitos colaterais, né? Quando ela disse, né, da restrição, do controle da venda, são medicamentos que têm controle mais rigoroso, né? Muito mais rigoroso. E que hoje em dia a gente sabe que existe um mercado ilegal, né? E por quê? Esse controle rigoroso é feito exatamente pelos riscos. Risco de dependência, risco de os efeitos colaterais, né? Quais podem ser as consequências a longo prazo? A dependência, né? A curto prazo, principais efeitos colaterais, taquicardia, irritabilidade, a pessoa passa a ter problema crônico de insônia. Então, assim, são medicamentos que devem ser usados com muito cuidado. Certo. Como que você vê essa questão, professora, dos psicoestimulantes? Eu vejo como uma questão muito perigosa, né, para a sociedade, porque a gente sabe que os concurseiros, eles usam muito, né, e isso eu acho que cabe ao médico também, porque são medicamentos que o médico prescreve, mas como o doutor falou, existe, né, um mercado negro, né, onde as pessoas adquirem esse tipo de medicamento sem a receita, né, que é um medicamento controlado, né, que tem um uso mais restrito. E como o doutor falou, pode causar uma dependência no indivíduo e, além de causar essa dependência, causar problemas graves de saúde, né, e vir ter problemas como taquicardia, como ele falou, são problemas que já estariam aí afetando as funções até mesmo do coração. Para a gente resumir e finalizar, então, o importante é ter consciência nesse uso. Exatamente. O indivíduo, ele tem, lógico que a pessoa ela quer, né, passar num concurso, né, alavancar a sua profissão, né, a sua carreira no caso, mas ela tem que ter a consciência de que para isso ela vai ter que estudar, né, sem a ajuda de drogas, né, de medicamentos também lícitos aí, para ela poder adquirir. Então ela tem um cuidado com o corpo dela, com a saúde dela. Ok. E falando então em estudos de universidade, confira os eventos da UFA. Quem traz as dicas para a gente é o Eloir. Oi gente, olha as dicas de eventos que já estão na agenda do Ano Novo da UFO. Em junho tem o 3º Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos. O Instituto de Geografia realiza o evento que tem 3 eixos temáticos: vulnerabilidade e riscos, territórios e riscos e resiliência ao risco. O evento é pago e o primeiro lote das inscrições termina no dia 28 de fevereiro. Em maio acontece a 10ª edição do Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas, realizado pela Faculdade de Gestão e Negócios da UFO. A temática é As Pessoas e as Organizações em um Mundo Complexo e Competitivo. Não perca os prazos de inscrição.
Para mais informações, acesse o site de eventos da UFO. Na próxima semana eu volto com mais dicas de eventos para você. Até lá! Doutor Dantielio, muito obrigada pela entrevista. Então, a ideia é mudar essa cultura da automedicação. Com certeza, né? Mudar essa ideia de que existe uma pílula mágica que vai resolver os problemas da pessoa. Isso é extremamente importante. É certo. Professora Roberta, muito obrigada também pelas informações. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã aqui no Jornal da UFO. Boa noite, até lá.